Então, gente, o objetivo desse vídeo, né, é brevemente explicar o assunto de funções que ficou pendente das aulas de introdução de Python. Então, no decorrer do curso, a gente já vem utilizando várias funções, né? Por exemplo, a gente utilizou a função print, a função input, a gente também utilizou as diversas funções de conversão de tipo, né? A gente viu vários exemplos de onde essas funções podem ser utilizadas. Essas funções ou procedimentos, né, elas já são definidas nativamente na linguagem Python. Mas agora a gente vai aprender a definir as nossas próprias funções, certo? Então aí existem as funções e existem os procedimentos. A diferença entre uma função e um procedimento, né, é basicamente que um procedimento é uma função sem retorno, né? Então, quando você executa um procedimento, chama um procedimento, ele apenas resolve um problema, né? Existe uma rotina associada, mas ele não retorna nenhum valor. Então, em Python, a única diferença de um procedimento para uma função, eles são definidos da mesma forma, contudo, a instrução return não é usada no final, justamente porque ele não retorna nenhum valor. Ok? Então, em geral, né, as funções e procedimentos podem ser vistos como um conjunto de instruções que resolvem um problema bem definido. Né? Então, lá, 10, 15, 5, duas instruções que sejam, né, eles resolvem um problema bem definido. E aí eu vou colocar ele dentro de uma caixinha, vou chamar essa caixinha com algum nome relativo à atividade que essa caixinha vai resolver. E aí a gente pode fornecer entradas de forma opcional, né? A gente que define. E quando a gente chamar essa função ou esse procedimento, ele vai executar os comandos relativos a uma determinada rotina. E ao final da execução dessa rotina, ele pode ou não fornecer saídas. Então, parecido com essa situação aqui embaixo, né? Imagina que a gente tem uma caixinha preta que ela chama fazer bolo. E aí a gente pode fornecer entradas, são os ingredientes para fazer um bolo. Ele vai executar toda a rotina lá, o passo a passo relativo à tarefa de fazer um bolo, né? Misturar os ingredientes, bater, levar ao forno, fazer uma cobertura, enfim. E no final ela vai retornar para a gente o produto final da rotina, que é o bolo. Aí, imagina que a gente tem esse programinha aqui, né, que vai imprimir algumas mensagens na tela. Então, se a gente perceber, existem 3 linhas de código que estão se repetindo nesse programa, né, aqui em cima e lá embaixo. Primeiro, a gente imprime essa mensagem uma vez, depois a gente vai colocar essa mensagem dentro de um for, que vai imprimir a mensagem 5 vezes. Então, nesse código, eu tenho uma oportunidade de fazer uma refatoração. O que é uma refatoração? É uma mudança de código que vai tornar o seu código melhor em algum aspecto, né? Mas ele não altera o comportamento do sistema em si. Então, do ponto de vista de quem está vendo a execução do programa, o programa não mudou, ele é a mesma coisa, se comporta da mesma forma. Mas para quem tem acesso ao código, vai ver que o código está melhor. Né? Então, nesse caso, a gente vai extrair um pedaço de código para dentro de uma função. Essa vai ser a função da gente, né? E aí, onde a gente precisar que esse código, essa rotina seja executada, a gente vai adicionar as chamadas. Então, vamos ver como é que funciona essa função parte a parte, por partes. Primeiro de tudo, vem o comando def. Né? O comando def, ele vai instruir o interpretador que uma função vai começar a ser definida a partir daquele momento. Depois vem o nome da função, que é a gente que determina, né? Geralmente a gente utiliza um nome de função que ajude a gente, ou seja, que seja relativo à tarefa que aquela função vai executar. Em seguida vem os parênteses, né? Então, entre esses parênteses, vem os parâmetros. Quando a gente define função lá em C, né, a gente define os parâmetros. Mas mesmo se não houver nenhum parâmetro na função, a gente é obrigado pela sintaxe de Python a colocar os parênteses vazios, né? Senão não funciona. E o restante da função é como a gente já está acostumado a fazer if, for e while em Python, né? Tem os 2 pontos
e a indentação, muito importante, né? Então, todos aqueles comandos que estão abaixo de um comando def e estão indentados são os comandos que pertencem àquela rotina, ou seja, vão ser executados toda vez que a gente adicionar uma chamada àquela função. Então, voltando ao exemplo, a gente identificou essa oportunidade de refatoração, né? Então, a gente vai extrair essas 3 linhas de código para dentro de uma função. Aqui a gente fez, né? A gente removeu dos pontos onde esse código estava sendo executado. E, por último, a gente adicionou as chamadas onde a gente quer executar aquela rotina. Então, a gente só precisa ler essas 3 linhas de código uma vez só, né? Porque quando aparece mensagem e mensagem, a gente sabe que aquele código vai ser executado no lugar desse comando aí, dessa chamada de função. Algumas coisas importantes sobre definição de função em Python. Então, número 1, as funções ou procedimentos, elas precisam ser definidas antes do nosso programa principal, né? Então, Python é uma linguagem interpretada, né? Ou seja, ela vai executando comando por comando na ordem que a gente colocou. Então, se a gente colocar a chamada de uma função que só está sendo definida abaixo, Python não tem como resolver esse problema. Ele primeiro precisa ver a definição da função, para no momento em que encontrar uma chamada, essa função já está definida na memória do computador. Então, após a definição das funções, é que a gente consegue utilizá-las em nosso código. Outro aspecto importante, isso aí é igual a C, né? É que o valor retornado pela função, ela poderá ser utilizado, esse valor poderá ser utilizado pelo programador. Então, eu posso tanto guardar esse valor dentro de uma variável, para usar depois, mais tarde no programa, se eu precisar. Eu posso imprimir direto na tela, ou eu posso até usar como entrada de uma outra função. Posso fazer uma composição de funções, ok? Então, vamos ver mais um exemplo de função. O probleminha aqui pede para a gente fazer uma função que vai receber um inteiro como parâmetro e vai retornar o valor true se o inteiro passado como parâmetro for par e false caso o inteiro seja ímpar. Aí aqui a gente utiliza o def novamente, o nome da função e a gente vê aqui que está sendo passado um parâmetro dentro dessa função, né? O parâmetro i. Em C, a gente tem que definir qual é o tipo, né, do parâmetro que eu vou receber, ou dos parâmetros que eu vou receber. Já Python, como ela é uma linguagem dinamicamente tipada, eles vai resolver o tipo de i em momento de execução, né? Então, a gente não precisa definir que i é um inteiro, mas na cabeça da gente a gente sabe porque está na especificação, né, do sistema. Aí, a gente segue para a rotina da função. Dentro da função, a gente verifica se i é par, ou seja, se o resto da divisão inteira de i por 2 é igual a 0. Se isso for verdade, eu retorno o valor true. Se não, eu retorno o valor false. E aí termina a nossa função, né? Quando o interpretador encontra o comando return, ele vai encerrar a execução daquela função. Em seguida, eu vou guardar dentro de n o valor que o usuário digita no teclado e vou chamar a função par com esse inteiro n que o usuário digitou. Então, vamos aqui dar uma testada no nosso código, né? Ver como é que ele funciona. Vou copiar e vou colar. Vou executar meu código, ó, digite o inteiro. Se eu digitar 4, ele vai retornar verdadeiro, porque 4 é um número par. Se eu digitar 5, ele vai retornar false, porque é um número ímpar, de acordo com a especificação que a gente queria. Então, como é que a gente consegue chamar uma função? A gente já viu alguns exemplos, né? Mas a linguagem de programação ela dá uma certa flexibilidade. Existem aí algumas coisas que podem mudar. O que é que pode mudar? Então, primeiro, em qualquer momento do programa, podemos chamar uma função, contanto que
a gente já tenha definido essa função em algum lugar, né? Ou anteriormente no mesmo arquivo que você está chamando, ou em algum outro arquivo, desde que eu importe a função no meu programa, né? Utilizando lá o comando import. Nos parâmetros, a gente consegue passar tanto valores literais, por exemplo, a gente pode passar um 3 direto, a gente pode passar uma variável, então a gente guarda o valor 3 dentro de uma variável e passa a variável como parâmetro, ou também expressões aritméticas, né? A gente coloca, sei lá, 3 mais 5, lá passado como parâmetro, que o interpretador primeiro vai resolver aquela expressão aritmética, para depois realizar a chamada de função com o resultado da expressão. Se a função tiver retorno, é necessário guardá-lo em alguma variável. Lógico, se a gente for precisar desse retorno, né? Ou a gente pode imprimir direto na tela. Caso contrário, o retorno da função é perdido. Ou seja, se a gente chamasse aquela função par e não guardasse o resultado dela dentro de uma variável ou mandasse printar dentro da tela, era a mesma coisa que não ter chamado a função, porque a gente perdeu aquele valor de retorno, né? Então, por exemplo, aqui no nosso código, aqui eu estou passando uma variável, né? Eu posso também guardar o retorno. Aqui eu estou imprimindo o resultado direto na tela, mas eu posso guardar o retorno da função dentro da minha variável a. Aí aqui eu tenho par e eu vou passar dentro dela um literal. Vou passar um número direto. Depois eu vou mandar dar um print em a. Né? Se eu mandar executar aqui, ó. Primeiramente ele vai pedir o inteiro, eu vou dar, sei lá, 7, vai ser um ímpar, vai dar false. E em seguida ele imprime true, porque é o que eu estou guardando dentro da minha variável a. E eu também posso colocar aqui expressões aritméticas, como eu falei, né? Então 4 vezes 3 vai dar no mesmo, né? Deixa eu colocar aqui, 123 é ímpar, mais 4 vezes 3 dá 12, é par. Então ele vai resolver a expressão aritmética aqui, vai guardar o retorno dentro de a, e em seguida eu estou imprimindo o valor de a. Em resumo, a gente tem que se perguntar algumas coisas quando a gente quiser definir uma função, né? Primeiro, qual o conjunto de comandos que a minha função vai executar? Segundo, eu preciso receber dados ao chamar a minha função? Se sim, eu vou definir quais são os parâmetros da minha função, o que é que ele vai receber de entrada. Se não, aí eu só preciso abrir e fechar parênteses. E por último, eu preciso decidir qual é o tipo do retorno que a minha função vai ter. E se ela vai ter retorno, né? Porque ela pode, de repente, não ter um retorno, ser um procedimento. Então, algumas coisas que a gente precisa pensar. Por último, vou deixar esse exercício aqui. No próximo vídeo eu resolvo esse exercício, né? E aí, com o resultado desse exercício, eu vou fazer um outro vídeo que vai falar um pouquinho sobre passagem de parâmetro e escopo de variáveis, porque existem algumas diferenças entre Python e C, né? E é importante a gente falar um pouquinho sobre isso para evitar problemas no futuro. Ok, pessoal? Espero que esse vídeo quebre o galho nesse momento, né? Que a gente não está podendo ter aula presencial e a gente possa se ver em breve.